Desde pequena eu sentia que tinha algo de errado, mas não com o mundo, com ele, o meu pai. Ele nunca me bateu, nunca estendeu a mão para mim, mas se eu te contar o que ele fazia comigo, talvez você entenda o porquê que eu passei a minha vida inteira achando que o problema era eu. Para as pessoas de fora, ele parecia uma pessoa normal, para a família, para os vizinhos. Ele era um cara quieto, na dele, mas ninguém imaginava quem ele era de verdade quando a porta da casa fechava. Ali dentro ele era um monstro, mas não era todo dia, não era toda hora, e talvez por esse motivo que eu demorei tanto para poder entender. Mas bastava uma coisa sair do jeito que ele não queria, um almoço atrasado, uma resposta que ele considerasse desrespeitosa, aí pronto, o mundo virava um caos e ele arrastava todo mundo com ele. Ele gritava, quebrava as coisas, dava murro na mesa, falava que ninguém prestava. Às vezes ele olhava para minha mãe e falava assim: "Você não presta, não, você é uma inútil, eu devia ter te deixado era há muito tempo". Aí às vezes ele olhava para mim e falava: "E você é outra, se você continuar desse jeito aí, ninguém vai te querer". E depois ele fingia que nada tinha acontecido, tipo, ele fingia mesmo. A gente ia pra cozinha, como se ele não tivesse falado nada, ele chegava perto da gente, colocava assim o prato na mesa e falava: "Vai comer aí ou você vai continuar com essa cara de bunda?". E aí eu cresci dentro desse ciclo de caos e silêncio. E o pior é que com o tempo eu passei a me perguntar se eu era realmente o problema, se eu não tivesse falado daquele jeito, se eu tivesse ajudado mais, se eu tivesse ficado quieta. E isso, gente, isso é gaslighting. Gaslighting é quando a pessoa te manipula tanto, tão sutilmente, que você passa a duvidar da sua própria percepção. Você para de confiar em si mesma. E aí você começa a andar na ponta dos pés com medo de provocar um novo surto. E foi assim que ele me dominou por anos, me fazendo acreditar que eu era sensível demais, que eu era dramática demais, ingrata. Eu via como ele se comportava com os vizinhos, parentes, ele sempre mantinha uma pose. Mas ninguém sabia o que se passava dentro de casa. E aí, quando eu tentava desabafar, falar com alguém, eles falavam: "Ah, não, ele é só nervoso. Esse é o jeito dele mesmo, ele sempre foi assim, mas no fundo ele tem um bom coração". E dentro de mim eu pensava: não, ele não tem um bom coração. Um homem que humilha a filha, a própria esposa, que briga por um prato de comida e faz você se sentir culpada por ter nascido, esse homem não tem um bom coração. Ele tem um buraco dentro de si e ele quer jogar todo mundo lá dentro com ele. A minha mãe, ela mora com a gente até hoje, ela sabe o que ele é, mas ela nunca foi embora. Eu acho que ela tem medo, tem culpa e tem mil razões que no fundo eu entendo. Mas ver ela se anulando assim o tempo inteiro me faz prometer uma coisa pra mim mesma: eu não vou repetir esse ciclo. Teve uma noite que a minha mãe, ela foi sair com a irmã dela, né? Ela foi ali no centro bem rapidinho tomar um café e eu sabia que ela estava feliz e animada porque tinha muito tempo que ela nos permitia sair um pouco, respirar um pouco fora desse caos que era aqui dentro de casa. E aí no início ele não falou nada, ficou calado, só observando ela se arrumar, e aí ela foi. Mas aí quando foi dando por volta de umas 9 da noite, e ele percebeu que ela ainda não tinha voltado, ele ficou aí pela casa resmungando. E aí começou a falar: sumiu, né? Deve estar achando que vive sozinha agora. Enquanto isso, a casa fica aí largada. Aqui ninguém liga pra nada. E aí o tom foi ficando mais agressivo. E aí ele tava falando: "Ah, desleixada, sai, deixa tudo aí nas costas dos outros e vai passear". Aí ele chegou perto de mim e falou: "Você não acha isso estranho, não? Sai até tarde da noite, demora a voltar. Mulher que fica aí até tarde da noite fora de casa é porque já não liga mais pra casa, família". E aí eu só olhei pra cara dele, não respondi nada, não falei nada, fiquei quieta. E por dentro eu tava queimando, porque mais uma vez ele queria que tudo girasse em torno das vontades dele. E minha mãe, ela só tinha saído um pouco pra se divertir, mas não, ele tratou isso como se fosse um abandono. Quando a minha mãe voltou, ele nem deu boa noite, ele fechou a cara. E aí ele ficou 2 dias sem conversar com minha mãe, fazendo birra. E aí quando ele voltou a falar com ela, foi com aquele tom passivo-agressivo de sempre. Ele falou assim: "Quando for sumir de novo, avisa, tá? Não é você que cuida da casa?". E ele sempre foi assim. Ele quer que a mulher dele e a filha dele vivam como funcionárias da vida dele. E aí qualquer mínima demonstração de autonomia já vira motivo para ataque. Hoje eu entendo que ele não surta porque se importa. Ele surta porque ele perde o controle, porque ele precisa que a gente sempre esteja um passo atrás dele.
sempre devendo, sempre pisando em ovos. Ele precisa disso para se manter no comando, para manter a ilusão de que é ele quem segura tudo. Mas na verdade ele nunca segurou nada. Ele não sabe manter uma conversa saudável, ele não sabe ouvir, não sabe pedir desculpas. A única coisa que ele sabe é cobrar, gritar e humilhar. Eu durante muito tempo aceitei isso como se fosse algo normal, como se fosse o preço que a gente paga por ter um pai presente. Mas que tipo de presença é essa, né, que faz a gente se encolher? Hoje eu ainda moro aqui, eu ainda ouço surtos e eu ainda vejo a minha mãe tentando manter a paz, como se ela estivesse assim num campo todo minado. Mas dentro de mim, eu tô em outro lugar. Eu acordei, eu entendi quem ele é e principalmente quem eu sou. Eu não sou ingrata, eu não sou fraca e eu não sou o lixo que ele tentou me fazer acreditar que eu era. Ele tentou apagar minha confiança, o meu brilho, a minha voz, mas ele não conseguiu. Eu sei que ele nunca vai mudar, mas eu tô mudando. Então, hoje em dia, quando ele tenta me provocar, eu não entro mais no jogo dele. Eu não me justifico, eu não imploro, eu não explico. Eu apenas respiro fundo e sigo firme. Porque a liberdade, às vezes, não vem quando a gente sai de casa. Ela começa quando a gente sai da prisão emocional. E é isso que eu tô construindo, um caminho pra mim, para uma vida longe disso, onde que eu não precise mais pedir desculpa por existir. Se você ouviu tudo isso e sentiu algo aí dentro, se você reconheceu o medo, o nó na garganta, uma dúvida constante, eu quero te dizer uma coisa: você não tá sozinha, você não é louca e você pode sim se libertar aos poucos, mesmo que você ainda more no mesmo lugar, porque a paz não vem do lugar que você mora. Ela começa quando você entende que o problema nunca foi você.